Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre os riscos de você dar entrada na sua aposentadoria sozinho, tá? Ou sozinha, de forma autônoma. O que que acontece, pessoal? Eu sempre falo para os meus clientes, né? Você pode fazer o seu pedido sozinho? Você tem esse direito? Sim, claro, né? É um direito do cidadão que ele faça o pedido sozinho, né? O INSS disponibiliza canais, né, que você pode fazer isso. Mas eu tenho visto aqui, até pela prática, né, de todos esses anos que eu trabalho com previdência social, que é muito arriscado, pessoal. Por quê? Geralmente, o que acontece muito é o que no sistema do INSS, o que consta lá, às vezes não é exatamente, não corresponde exatamente à vida profissional, laboral do segurado, da segurada, né? Ou seja, muitas vezes a pessoa trabalhou em alguma empresa que não consta lá no cadastro dela no INSS, né? Às vezes a empresa às vezes tem data de entrada, mas não tem data de saída. E essa pessoa tem a carteira de trabalho com alteração de salário, tem o carimbo do contrato, tem férias, o carimbo do FGTS, tudo certinho, só que no INSS lá não consta, tá? É, Muitas vezes a pessoa tem alguns períodos que podem ajudar na concessão da aposentadoria e a pessoa não sabe, né? E às vezes não consta lá no INSS. Muitas vezes a pessoa trabalhou exposta a agentes nocivos, então tem alguns tipos de aposentadoria que estes agentes nocivos podem aumentar o tempo de contribuição, ou seja, agentes físicos, químicos, biológicos, ruído, produtos químicos, né? Vírus, bactérias, fungos. Então, muitas vezes a pessoa não sabe disso, né? E ela vai até o INSS e faz o pedido sozinha, e o INSS concede a aposentadoria em alguns casos, só que é por quê? Porque lá está o mínimo que a pessoa tem direito para que a aposentadoria seja concedida. Mas o mínimo nem sempre é o ideal, né? Quase nunca é o ideal. Então, por exemplo, às vezes tem períodos rurais, a pessoa trabalhou lá no começo da vida, né, da carreira, tem períodos rurais, tem período de prestação de serviço militar, tem várias coisas, né, que podem ajudar na concessão da aposentadoria e muitas vezes a pessoa não sabe. E aí ela vai até o INSS, tendo o mínimo lá, o INSS vai conceder. Às vezes, ou então não, né? Às vezes nega e fica negando, 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 e a pessoa volta, vai e volta e não consegue se aposentar. Então, tudo isso gera um desgaste, né? Muito grande. E quando a pessoa consegue, muitas vezes ela vai receber muito menos do que ela teria direito, né? Então, o que que é o ideal? Como que eu faço? Antes de dar entrada na aposentadoria, eu faço análise completa da vida da pessoa, né? Eu faço a contagem do tempo de contribuição, eu faço a estimativa da renda, né? Se ela se aposentar hoje, ela vai receber tanto. Se ela esperar mais um pouquinho, porque às vezes, se a pessoa espera mais um pouco para dar entrada na aposentadoria, ela entra numa outra regra e ela vai ter uma outra renda maior. Então, às vezes, compensa esperar. Então, o ideal é fazer toda essa análise antes, né? Por quê? Em alguns casos, por exemplo, quando a pessoa tem aposentadoria concedida, em alguns casos, quando ela volta e fala, olha, eu acho que eu estou recebendo menos do que eu tenho direito, em alguns casos a gente consegue fazer um pedido de revisão para reverter isso daí, tá? Juntando toda a documentação comprobatória, vendo aonde que dá para conseguir períodos especiais, dependendo da aposentadoria, né? Que, como eu falei para vocês, períodos especiais, quando a pessoa trabalha exposta a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, né? Então, aí às vezes dá para reverter, às vezes a gente consegue reverter, mas em alguns casos não dá para reverter, né? E se a gente for pensar que a aposentadoria é um valor que você vai receber para o resto da vida, então, é uma coisa que tem que ser decidida de forma muito séria, né, e correta. Então, compensa sempre você buscar a ajuda de um profissional para que isso seja visto antes de entrar, para você decidir.
quando você vai, como e a melhor forma de fazer esse pedido, né? Do benefício, porque aí para você vai ter certeza que aquilo ali que você está recebendo é efetivamente o que você tem direito. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Tchau, tchau.